Precisamos falar sobre Legend of the Galactic Heroes. A primeira coisa que a gente vai precisar exterminar e tirar das nossas mentes ao falar do novo Legend of the Galactic Heroes é esquecer essa história de 3 filmes da temporada recentemente terminada. Sério, a mera existência da menção disso no título e na descrição da obra me envergonha tremendamente. O que nós temos, na verdade? É um regular anime de temporada. Ele é estruturado de forma episódica, ele tem openings e endings. A partir desse ponto, eu vou comentar sobre assuntos além de coisas peculiares, que eu sou a única pessoa que realmente se incomoda. Bom, tratem esse vídeo como uma análise da segunda temporada do anime de Log. Aqui nós temos a continuação da história dos bichonlens fabulosos brincando de políticas no espaço, ao mesmo tempo em que tem algo tão cartunesco quanto as guerras de Star Wars rolando no fundo. E sério, a comparação é com a Guerra dos Clones das prequels, não com a trilogia original. Eu sempre achei que todas as interações do anime de Legend of the Galactic Heroes compartilhassem usuais falhas, as quais ninguém acabava falando. Por exemplo, muitos dos ideais e assuntos políticos apresentados importam mais como estética do que algo tematicamente relevante ou estudado a fundo. A narrativa consiste desses grandes eventos que alteram a própria estrutura do universo em 1 ou 2 episódios. Novos regimes, governos sempre aparecem e caem, assim como a intriga política é constante. No entanto, é fácil esquecer esse fato quando a maioria disso se passa em poucos minutos, mal conseguindo deixar a impressão ou realmente retratar as políticas de cada grupo. Eu considero até interessante o quão pouco Log expõe essa democracia decadente, regimes militares despóticos, nobres e reis absurdos e até nossos carismáticos comandantes militares a pouquíssimo escrutínio ou uma própria crítica e estudo sociológico. Ao invés disso, muitas vezes ele acaba em superficial moralização. Como horríveis, os nobres, não, esses membros do exército realmente são. Talvez seja a única pessoa que veja muito da política em Log, mas como um elemento de progressão da história. Muitas vezes é uma desculpa legal para conflito. Nossa, olha essa fortaleza que nunca caiu na história desse universo. Vamos finalmente ver ela cair hoje. Do que realmente uma discussão ideológica. Acho que a melhor forma de perceber isso é olhando para o seu principal tema. Legend of the Galactic Heroes é um anime sobre guerra. Tem um universo extremamente militarizado e conflitos quase universais durante sua duração. E por que isso é importante? Porque os exércitos e guerras em Log mal lembram seus comparativos históricos. O que nós temos realmente? Temos personagens olhando para a tela, comandantes ou incrivelmente brilhantes ou incrivelmente estúpidos tomando decisões, assim como naves em CGI atirando umas nas outras e às vezes explodindo. Esse é o tipo de warfare realmente apresentado. Por isso o épico comentário anti-guerra vem muito mais de suposição e conteúdo simbólico. Nisso é algo que a antiga versão, por sinal, era muito melhor, já que dispunha mais a retratar a parte suja realmente do conflito e a destrutividade da guerra. Sério, eu estou realmente tendo que editar o clipe do vídeo da versão antiga, que o conteúdo mostrado era muito pesado. Nesse sentido,
Eu gostaria de fazer um adendo, que é, quando se comenta ficção anti-guerra, é sempre importante ter em mente um paradoxo. Este é, que ao mesmo tempo que ao investir em espetáculo, você estaria indo exatamente contra seus próprios temas. Guerra deixaria de ser algo a ser temido, horrorizante, mas sim excitante ou maravilhoso, se você permite que ela seja fetichizada pela câmera ou pela animação por meio de espetáculo. Assim, você poderia fazer o argumento que a própria natureza de modernizar as batalhas espaciais de log e se tratar de forma mais dinâmica estaria indo contra o próprio propósito da história. Digo isso não porque pretendo esgotar o tema, que é algo extremamente complexo, e eu vou ter uma plataforma própria para discutir isso um dia. Mas quando se analisa ficção, especialmente esse tipo, é importante ter tal lente em mente quando você vai fazer uma análise. Outro pequeno ponto de comparação que eu queria estabelecer é em relação aos personagens secundários. Aqui eu não sei se eles eram realmente péssimos no começo ou se isso é culpa da nova adaptação. O Oriental e o Mittenmeier são quase sombras dos personagens que eu esperaria. Os diálogos deles servem basicamente para exposição e apenas importam na progressão da narrativa. Na verdade, o único momento em que qualquer um dos comandantes do Reinhardt ganha algo para fazer é no final. No lado da aliança, as únicas personalidades que destacam são o Julian e o Shenkop. E mesmo eles têm suas melhores participações em como interagem e influenciam o Yang. Eu mantenho uma opinião que o anime novo, ao cortar as cenas de soldados rasos combatendo, como as do Poplan, era a pior coisa que eles poderiam ter feito, e isso não muda nada nessa temporada. Em relação a outras ausências marcantes, essas são as do Junhito e a do Rubinsky, que todo mundo adora esse estilo de personagem, o mastermind do mal, envolvido num mega complexo esquema, mas é difícil achar mais de 10 falas dos dois no anime. Ao invés deles, nós temos os nobres e militares corruptos assumindo a posição principal de antagonistas na temporada. E assim, eles importam mais como obstáculo mesmo, ou para criar uma mensagem bem forçada sobre os defeitos desses grupos. Eu sempre achei Log excepcional, que claramente indica quando não é para você dar a mínima para um personagem, porque o diálogo dos escolhidos fica incrivelmente estúpido e até doloroso de assistir, e vocês vão ver muito disso na temporada. Ainda assim, as ótimas jornadas do Reinhardt, Yang e do Kirk Ice compensam muito isso. Um estranho pensamento que me vem à mente no anime é comparar o Yang e o Reinhardt a forças da natureza no setting do anime. A narrativa, conflito, o próprio universo é movido pelos dois personagens. Seus ideais, decisões e principalmente personalidades são sempre o foco, a mola propulsora no centro, possibilitando uma história que, mesmo com dezenas de personagens e side plots, ainda permite a obra ser íntima e focada. Um fator que eu gostaria de elogiar é a música. Claro, todo mundo ama a música clássica da série original, mas ainda assim é inegável certos problemas na aplicação. Basicamente, as tracks muitas vezes não combinavam com o tom e impacto de muitas cenas. Em Dino Tese, as músicas, apesar de menos grandiosas, são melhor implementadas, utilizadas para cenas específicas e calculadas para o momento e a intenção do diretor na cena. E apesar de eu não entender nada de música, eu aprecio como o anime novo mostra personalidade em suas escolhas, e pra mim a música tá fazendo muito do trabalho. Tem momentos de morte de personagens que eu nem lembro o nome agora, mas que na hora elas pareciam trágicas e impactantes. Acima de tudo, o novo Log é muito divertido.
Ver esses personagens planejando e executando mudanças na própria base desse universo é sempre emocionante. Eu amo as recorrências de motivos históricos e eventos, e até os gloriosamente estúpidos nobres, eu adoro esses caras. Existe um esplendor na bizarra natureza de lutas com machados no espaço, que as torna bem mais legais que lutas com sabres de luz. Talvez eu esteja diminuindo a efetiva profundidade da narrativa, mas o que sempre me faz voltar para log é a diversão. E eu fico feliz por dizer, nesse aspecto, o anime sempre tem sucesso.